O peso mosca foi a 8ª categoria de peso criada pelo UFC, e a última entre os homens. Inaugurada no UFC On Fox 2, em 3 de março de 2012. O limite de peso definido para a categoria é de 125 libras, ou 57 quilos. Hoje, aqui no canal do Tatame ao Octógono, vamos contar tudo o que aconteceu com o cinturão dessa categoria, desde o seu primeiro campeão, até os dias atuais. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e confira nossos vídeos. Em junho de 2011, em coletiva pré-UFC 131, o presidente Dana White anunciou que a organização planejava criar o peso mosca até o final do ano, e que negociava com atletas do peso galo para formar a nova categoria. Em dezembro do mesmo ano, em entrevista após o UFC 140, Dana White confirmou a estreia do peso mosca para o dia 3 de março de 2012, no UFC On Fox 2, com torneio de 4 lutadores. Os lutadores selecionados para o torneio foram Demetrious Johnson, ex-desafiante ao título do peso galo, que ia descer para a nova categoria e enfrentar o campeão peso mosca do evento americano Tash Palace Fights, Ian McCall. Do outro lado da chave, Joseph Benavidez, outro lutador do peso galo que estava descendo de peso, para enfrentar o campeão peso mosca do evento japonês Shoto, Yasuhiro Urushitani. A luta entre Demetrious Johnson e Ian McCall foi a primeira luta de peso mosca da história do UFC. Após uma luta muito disputada, Demetrious Johnson foi declarado vencedor por decisão majoritária. Porém, a Comissão Atlética da Austrália alertou sobre um erro na contagem dos pontos e que o resultado correto seria um empate majoritário. Com isso, na entrevista após o evento, Dana White anunciou o erro e que uma revanche seria marcada. Na outra semifinal, Joseph Benavidez venceu Yasuhiro Urushitani por nocaute técnico no segundo round e garantiu sua vaga na final. A revanche foi marcada para o UFC On Fox 3. Em 8 de junho de 2012, Demetrious Johnson venceu Ian McCall por decisão unânime e se classificou para a final do torneio, que foi marcada para o UFC 152, em 22 de setembro de 2012. Em uma luta muito disputada, Demetrious Johnson venceu Joseph Benavidez por decisão dividida e se tornou o campeão inaugural do peso mosca no UFC. Era o início de um longo reinado, a era Demetrious Johnson, que foi um campeão extremamente ativo. Fez sua primeira defesa 4 meses após a conquista, contra o desafiante número 1 e vencedor do TANF 14, John Dodson, no UFC On Fox 6, em 26 de janeiro de 2013, vencendo por decisão unânime. Era esperado para fazer sua segunda defesa contra John Moraga, na final do TANF 17, em 13 de abril de 2013, porém, o campeão teve que se retirar devido a uma lesão, e a luta foi remarcada para o UFC On Fox 8, dia 27 de julho de 2013. Demetrious Johnson venceu por finalização no 5º round e defendeu seu título. Depois de uma luta apertada na final do torneio, Joseph Benavidez emplacou 3 vitórias seguidas, e uma revanche foi marcada para acontecer na final do TANF 18, em 30 de novembro de 2013, porém, a luta foi movida para o UFC On Fox 9, que aconteceria 2 semanas depois, após a luta principal do evento cair. Dessa vez, Demetrious Johnson nocauteou Joseph Benavidez no primeiro round, fazendo sua terceira defesa de título. Retornou ao octógono 6 meses depois, e fez sua primeira luta principal de um pay-per-view no UFC 174, dia 14 de junho de 2014. Venceu Ali Bagaltinov por decisão unânime e defendeu seu título. Era esperado para enfrentar o desafiante Chris Cariaso no UFC 177, em 30 de agosto de 2014, mas a luta foi movida para o UFC 178, em 27 de setembro de 2014, pois o evento precisava de uma luta principal. Demetrious venceu por finalização no segundo round e fez sua 5ª defesa de título. Depois, foi escalado para enfrentar o desafiante Kyoji Horiguchi no UFC 186, em 25 de abril de 2015, vencendo por finalização aos 4 minutos e 59 segundos do 5º round. Uma revanche contra John Dodson foi marcada para o UFC 191, em 5 de setembro de 2015,
e Demetrius Johnson venceu novamente por decisão unânime, fazendo sua 7ª defesa de título. No UFC 197, em 23 de abril de 2016, Johnson foi escalado para enfrentar o desafiante invicto e campeão olímpico, Henry Cejudo, vencendo por nocaute técnico no primeiro round. Com extrema dominância de Demetrius na categoria, e já tendo enfrentado os principais desafiantes ao título, o UFC resolveu dedicar a 24ª edição do TANF para o peso mosca. Escalou os ex-desafiantes ao título, Joseph Benavidez e Henry Cejudo, para serem os treinadores, e convocou 16 lutadores, que eram campeões em outros eventos, para participarem do programa. O vencedor da temporada teria a oportunidade de disputar pelo título. E assim, Tim Elliott garantiu a sua oportunidade, e a luta foi marcada para a final do TANF 24, em 3 de dezembro de 2016. Johnson venceu por decisão unânime, e defendeu seu título. 4 meses depois, no UFC On Fox 24, venceu Wilson Reis por finalização no terceiro round, fazendo sua 10ª defesa de título. Era esperado para enfrentar Ray Borg no UFC 215, em 9 de setembro de 2017, porém, 2 dias antes, o desafiante foi forçado a se retirar da luta por estar doente e não ser liberado pelos médicos. Com isso, a luta foi remarcada para o evento seguinte, o UFC 216, em 7 de outubro de 2017. Demetrius Johnson venceu com uma incrível finalização no 5º round, defendendo seu cinturão e estabelecendo o recorde de 11 defesas de título. Mais tarde, estabeleceu o recorde de reinado mais longo, com 2.142 dias como campeão. Demetrius Johnson é unanimidade como o melhor peso mosca da história, e considerado um dos melhores lutadores de todos os tempos. 10 meses depois, foi escalado para fazer uma revanche contra Henry Cejudo no UFC 227, em 4 de agosto de 2018. Em uma luta muito apertada, Henry Cejudo venceu por decisão dividida, e se tornou o novo campeão peso mosca. O resultado da luta foi controverso e gerou discussão. Demetrius Johnson não era um campeão popular e não vendia muitos pacotes de pay-per-view. Com isso, ao invés de receber uma revanche imediata pelo título, foi negociado em uma troca de lutadores entre o UFC e o One Championship, e assim, deixou a organização. Após conquistar o título no UFC 227, o campeão Henry Cejudo disse que queria subir de categoria para tentar o duplo campeonato. Porém, o campeão do peso galo TJ Dillashaw respondeu dizendo que ele não merecia a oportunidade, e que ele desceria para desafiá-lo pelo título dos moscas. A luta foi marcada para o UFC Fight Night 123, em 19 de janeiro de 2019. Na época, havia rumores sobre planos do UFC em encerrar a categoria de peso mosca, e que em caso de vitória de Dillashaw, isso provavelmente aconteceria. Mas Henry Cejudo venceu por nocaute técnico em apenas 32 segundos, defendendo seu título e se intitulando como salvador da categoria. 2 meses depois, TJ Dillashaw vagou o título do peso galo após cair em exame antidoping e admitir que utilizou de substâncias proibidas para bater o limite de peso mosca. Com isso, o UFC concedeu a Cejudo a chance do duplo campeonato, e marcou a luta contra o desafiante Marlon Moraes para o UFC 238, em 8 de junho de 2019. Henry Cejudo venceu por nocaute técnico no terceiro round, e se tornou duplo campeão do UFC. 6 meses depois, dia 20 de dezembro de 2019, anunciou que ia vagar o título do peso mosca para se dedicar apenas ao peso galo. Com isso, o UFC marcou a luta entre os desafiantes Joseph Benavidez e Deiverson Figueiredo para o UFC Fight Night 169, em 29 de fevereiro de 2020, pelo título vago. Cejudo seria destituído do título assim que a luta começasse. Porém, Deiverson não bateu o limite de peso, e o título só seria válido para Benavidez. Deiverson venceu por nocaute técnico no segundo round, e o título permaneceu vago. Uma revanche imediata foi marcada para 4 meses depois, no UFC Fight Night 172, em 19 de julho de 2020. Dessa vez, Deiverson Figueiredo bateu o limite de peso e finalizou Joseph Benavidez no primeiro round,
se tornando o novo campeão do peso mosca. Era esperado para fazer sua primeira defesa de título no UFC 255, em 21 de novembro de 2020, contra o ex-campeão do peso galo Cody Garbrandt, que ia descer de categoria para desafiar Deiverson, mas teve que se retirar devido a uma lesão. Com isso, foi substituído por Alex Perez, que estava com luta marcada para esse mesmo evento contra Brandon Moreno. Deiverson venceu por finalização no primeiro round e defendeu seu título. Brandon Moreno venceu o substituto Brandon Royval por nocaute técnico no primeiro round. No dia seguinte ao evento, foi anunciado que a luta entre Petr Yan e Aljamain Sterling, que seria a principal do próximo evento, o UFC 256, foi cancelada devido a problemas de visto de Yan. Com isso, o UFC casou a luta entre Deiverson Figueiredo e Brandon Moreno para ser a nova luta principal do UFC 256, em 12 de dezembro de 2020. Assim, Deiverson se tornou o primeiro lutador a fazer a luta principal de 2 eventos numerados seguidos, e a incrível marca de fazer 2 lutas de título em apenas 21 dias. Após o campeão perder um ponto no terceiro round, devido a um golpe ilegal, a luta terminou em empate majoritário, e Deiverson manteve seu título, fazendo sua segunda defesa. Uma revanche imediata foi marcada para 6 meses depois, no UFC 263, em 12 de junho de 2021. Dessa vez, Brandon Moreno venceu por finalização no terceiro round e se tornou o novo campeão. Mas teve um reinado curto, apenas 223 dias. Pois o UFC marcou uma trilogia contra Deiverson Figueiredo para o UFC 270, em 22 de janeiro de 2022. Deiverson venceu por decisão unânime e recuperou o título, se tornando campeão pela segunda vez. Uma quarta luta entre Figueiredo e Moreno era esperada para acontecer em julho de 2022, porém, o campeão sofreu uma lesão e não poderia lutar. Com isso, o UFC marcou uma revanche entre Brandon Moreno e Kai Kara-France para o UFC 277, em 30 de julho de 2022, valendo o cinturão interino da categoria. Moreno venceu por nocaute técnico no terceiro round, e se tornou o primeiro campeão interino do peso mosca. A luta de unificação foi marcada para o UFC 283, em 21 de janeiro de 2023. Brandon Moreno foi declarado vencedor após interrupção médica no final do terceiro round, e se tornou campeão pela segunda vez. Para sua primeira defesa, foi marcada uma revanche contra o desafiante número 1, Alexandre Pantoja, para o UFC 290, em 8 de julho de 2023. Em uma luta muito disputada, Alexandre Pantoja venceu por decisão dividida dos juízes, e se tornou o 7º campeão peso mosca da história. Fez sua primeira defesa 5 meses depois, em uma revanche contra Brandon Royval, no UFC 296, vencendo por decisão unânime. Depois, foi escalado para lutar na sua cidade, Rio de Janeiro, e fazer a luta principal do UFC 301, em 4 de maio de 2024. Pantoja venceu Steve Erceg por decisão unânime, e fez sua segunda defesa de título. 7 meses depois, foi escalado para enfrentar o campeão peso galo do evento japonês Rising, Kaya Sakura, no UFC 310, dia 7 de dezembro de 2024. O campeão teve uma performance dominante, e venceu por finalização no segundo round, defendendo seu título. Para sua próxima defesa, foi escalado para enfrentar o desafiante Kai Kara-France no UFC 317, em 28 de junho de 2025. Alexandre Pantoja teve mais uma performance dominante, vencendo por finalização no terceiro round e fazendo sua quarta defesa de título. Nesse mesmo evento, o jovem em ascensão, Joshua Van, aceitou ser o substituto em cima da hora de Manel Kape, e entrou para enfrentar o número 1 do ranking Brandon Royval. Em uma grande luta, que ganhou o prêmio de luta da noite, Joshua Van venceu por decisão unânime, e garantiu a oportunidade de lutar pelo título. Após a vitória de Pantoja, o desafiante foi chamado ao octógono para uma encarada. Agora, em agosto de 2025, é aguardado o anúncio sobre a data para essa luta. Será que essa luta vai realmente acontecer?
Ou teremos novas surpresas e reviravoltas até lá? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar as novidades que estão por vir. Aqui é o canal do Tatame ao Octógono, a casa dos apaixonados por esportes de combate. Valeu e até a próxima!